Boa noite, pessoal. Vamos então começar a nossa aula de pesquisa operacional simulação hoje, dia 7 de maio de 2021. Vamos dar início à nossa unidade 4, a qual fala sobre teoria dos jogos e análise de decisão, e vamos iniciar com a seção 4.1 do nosso livro didático, que fala sobre teoria dos jogos. Para relembrar o que nós já vimos até aqui da nossa disciplina, apresento para vocês uma breve recapitulação, tá bom? Do que foi já visto até agora. Vimos uma introdução à simulação na unidade 1, a simulação em pesquisa operacional. Falamos na unidade 2 sobre programação dinâmica e programação não linear. E na unidade 3 falamos sobre cadeias de Markov, teoria de filas e método de Monte Carlo. Como eu disse, vamos dar início hoje à unidade 4 do nosso material. A unidade 4 trata sobre teoria dos jogos e análise de decisão. E como eu disse também, nesta sessão, nesta aula especificamente, vamos falar sobre a seção 1, correspondente à seção 4.1 do nosso livro-texto, a qual aborda a teoria dos jogos. Tá bom? Vamos lá. Só para relembrar para vocês, não deixem de fazer as atividades que vocês possuem, ok? Tem lá a leitura do livro, é para vocês comparecerem neste encontro, já com a leitura realizada, da seção 4.1 do nosso livro didático. Atividade diagnóstica, que são a atividade pré-aula, corresponde a 3 questões de múltipla escolha, e a web-aula, que é um reforço da leitura do livro didático, ok? Então, é importante que vocês façam. Para relembrar, vocês terão a nossa disciplina está vinculada à avaliação de proficiência, e também vocês precisam acessar os roteiros de simulação, de apoio para a realização da prova. A prova vai conter muitas questões, 30, se eu não me engano, em torno de 30 questões, e ela aborda o conteúdo do nosso curso todo, tá bom? Então, é importante que vocês acessem o roteiro de estudos. Vamos lá, então, começar a falar do nosso assunto. A teoria dos jogos trata do estudo de ambientes onde 2 ou mais jogadores, entenda, entre aspas, de jogadores como sendo entes, né, que poderão ser empresas, unidades de ensino ou coisas semelhantes, tá bom? Vão competir entre si com a intenção, obviamente, de obter a maior recompensa possível ou vencer. Bem, a teoria dos jogos é uma teoria matemática, ou uma modelagem matemática, que trata de como os competidores deverão elaborar suas estratégias, uma vez que elas estarão interrelacionadas, né? Então, o que um jogador envolvido no jogo fizer vai impactar naquilo que o outro jogador fizer. Bem, ela considera, né, essa teoria, que é uma modelagem matemática, considera que os jogadores tomarão suas decisões de maneira racional, isso é importante, e que escolherão as estratégias que lhes darão, obviamente, a maior rentabilidade. Então, falar de jogos, né, a teoria dos jogos parece, assim, algo até meio, vou dizer, me fugiu a palavra, mas algo em torno da brincadeira, ou algo nesse sentido, que não é, na realidade, é uma teoria muito séria. A teoria da gestão, das ciências gerenciais, faz muito estudo disso aí, né, justamente para simular cenários de competitividade. Ela considera que os jogos vão tomar os jogadores, né, tomarão suas decisões de maneira racional, como eu já disse, e que, obviamente, perdão,
e que, obviamente, poderão escolher as estratégias, né, dentre aquelas disponíveis, né, no cenário avaliado, que darão a maior rentabilidade ou o menor prejuízo, né, se é que não vai ser possível obter a rentabilidade ou a vitória. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, já chegou, gente. Boa noite para vocês. Eu já comecei a aula, tá bom? Para a gente não perder tempo. Não, beleza. Boa noite, professor. Tá bom? Mas aí logo vocês poderão assistir a videoaula que eu vou disponibilizar no AVA em seguida, tá bom? Então, vou lá continuar, tá bom? Então, vamos lá. Falando da teoria dos jogos, né? Bem, a teoria dos jogos, ela, como eu disse, ela vai considerar um ambiente onde existem pelo menos 2 jogadores. Então, não dá para falar em teoria dos jogos, né? Quando se tem um monopólio, por exemplo, né? O jogador para a gente aqui, no caso, vamos considerar uma entidade, né? Uma indústria, uma empresa, um serviço, tá? E se tem um único só, é monopólio, né? Então, não tem competição, né? Então, por isso que a gente, para fazer uso dessa teoria, a gente precisa considerar pelo menos 2 jogadores. Mas, quanto mais, melhor, né? Porque aí a competitividade, ela vai ser mais, vamos dizer assim, democrática, né? Vai poder, o cliente vai poder escolher mais, vai ter mais opções de escolha. Mas, obviamente, entre os jogadores há uma competição acirrada, né? Entre si, entre eles, né? Com o objetivo, como eu já disse, de obter a maior recompensa, ou seja, vender mais, lucrar mais, ter menor prejuízo possível, né? Ter um menor custo com funcionários e tributos e coisas do tipo. Bem, considera-se que atuam em ambientes de incerteza, tá? Então, os jogadores, no caso aqui, os nossos entes, eles atuam em ambientes considerados ambientes de incerteza. O que são esses ambientes? São aqueles que não se tem informações na sua totalidade ou certas para análise antes de uma tomada de decisão. Tem-se informação, né? Algum tipo de informação deve-se ter. Só não se tem uma certeza. Por exemplo, este ano, por exemplo, que estamos em pandemia, amanhã voltaremos a funcionar. É certo que voltaremos a ter um horário de funcionamento total, né, horário de expediente, vamos supor, de 8 às 18, sei lá, e nunca mais vamos reduzir esse horário. Né? Isso não dá para falar isso, por exemplo. Então, é incerto. Pode ser que amanhã funcione nesse horário que eu citei aqui, né, por conta de decretos estaduais ou municipais. No entanto, a pandemia pode se agravar e aí haver uma redução de horário de funcionamento dos serviços. Né, como eu já disse, né, já me antecipei, né, a falar de quem são os jogadores, mas para esta teoria, né, esta metodologia, esta modelagem, né, ela considera como pessoas. Então, eu estou competindo, se eu estiver competindo com um colega, né, por uma vaga, né, em uma determinada empresa, e aí a gente pega, por exemplo, o perfil desejado, né, o perfil que a empresa procura, e aí faço uma análise, é feita uma análise, né, a empresa que está querendo contratar, faz análise do perfil do meu concorrente e a minha. Então, há uma competição, não concorda? Então, é possível, a partir dessas informações minhas e do meu concorrente, ou dos meus concorrentes, utilizar, por exemplo, essa modelagem para determinar quem é o mais apropriado, quem tem o maior percentual, a maior quantidade de requisitos, né, que atendem à vaga, por exemplo. Né? Empresas também poderão ser consideradas como jogadores para essa modelagem, tá bom? Deixa eu colocar aqui o apontador.
Países também, né, com uma relação diplomática, órgãos de classe, os sindicatos, que eu também vou trazer isso de exemplo, dentre outros. E para que a gente possa falar sobre a teoria dos jogos, assim, dizer o que ela precisa de subsídio para ser desenvolvida e aplicada, a gente precisa falar da classificação das suas formas. Tá? Então, vamos começar falando, aqui é um elencar de maneira geral as formas, depois a gente vai descrever cada uma delas assim com um pouco mais de detalhes. Bem, quanto à classificação das formas, a primeira delas é segundo o número de jogadores, né, 2 ou mais. Então, quanto mais jogadores o meu ambiente de competitividade tiver, mais complexo ele será. Pelo tipo de recompensa também, né? Que é o que ele chama de soma zero ou soma não zero, né? Ou diferente de zero. Então, a recompensa, ela poderá ser monetária ou não, e vai ser possível ser quantificada dessas duas maneiras, tá? Somando zero ou não, e aí vai dependendo desse aspecto, dessa forma, vamos utilizar uma versão ou outra dessa modelagem. Outra forma, o tipo de estratégia que vai ser adotada, que poderá ser pura ou mista, vamos também falar um pouco melhor já já. Quanto ao acesso à informação, esse acesso à informação poderá ser considerado perfeito ou imperfeito. O acesso perfeito, obviamente, ele será, ele não é uma utopia, porque lembra que o ambiente em que essa modelagem, essa teoria, ela é aplicada, são ambientes de incerteza, então essa perfeição quanto ao acesso da informação, ela na realidade está mais vinculada ao tamanho, né, ao volume de informação que se tem acesso. De acordo com a abordagem vai ser considerada cooperativa ou não cooperativa, também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, por fim, pela sequência das decisões. Tá? A sequência das decisões essa sequência poderá ser feita, né? As decisões poderão ser tomadas de forma simultânea ou sequencial. Vamos lá, então, falar primeiro do primeiro tipo de classificação, que é segundo o segundo número de jogadores, né, que poderão ser 2 ou mais. Corresponde ao número de interessados, obviamente, em participar do jogo, né, onde esse jogo entendamos como sendo o ambiente competitivo. Como as empresas da mesma área de atuação, né, telefonia, internet, TV, produtos esportivos, calçado, vestuário, eletrodomésticos, indústrias, né, de celulares, de computadores e assim por diante, tá bom? E que desejam aumentar a sua participação no mercado, obviamente. Quanto maior a fatia do mercado que ela detiver, né, ela vai lucrar mais, concorda? Outra forma, né, o tipo da recompensa. Lembra que eu falei que era duas possíveis também. O que a gente vai chamar de soma zero e também o outro que é a soma diferente de zero, né, ou a soma não zero, sendo um pouco grosseiro na expressão. Bem, trata-se do prêmio que o jogador vai receber quando a sua estratégia for a vencedora. Tá? Então, isso aqui está relacionado exatamente ao que eu comentei anteriormente, né? Quando a recompensa é monetária, essa soma, né, essa recompensa, ela poderá ser diferente de zero e poderá ser numa quantidade monetária. Quando ela não for monetária, né, quando ela for, por exemplo, o aumento do percentual da fatia do mercado, né, então esse número vai ser esse percentual aumentado, por exemplo, tá? E aí, isso, obviamente, em comparação aos concorrentes, né, que são os outros jogadores. Pelo tipo de estratégia
que se adota, tá, ela vai poder ser considerada como pura ou mista. Tá? Então, a estratégia adotada em ambientes de competição, eles poderão ser considerados puros ou mistos. O que são essas estratégias puras? Né? O jogador, vamos entender mais uma vez como o ente, né? Ele vai adotar sempre a mesma estratégia. Tá? Então, é como se fosse uma empresa que tivesse sempre o mesmo plano de trabalho ou plano de desenvolvimento de suas atividades, né? Independentemente das estratégias adotadas pelos seus concorrentes, né? Ou os outros jogadores. Então, é uma empresa que não se preocupa com a concorrência, por exemplo. Obviamente, é certo que, de certa forma, esse tipo de estratégia, ela é muito arriscada, né? Ela tem um risco grande, porque ela pode fazer com que um jogador perca mercado, perca clientes ou coisas do tipo, né? Se não houver uma equidade, minimamente, ou uma semelhança, né, em relação à oferta, né, comparativamente com os seus concorrentes. No entanto, essas empresas que tomam essa decisão estratégica, elas vão poder somente ser aplicadas até atingir o que se chama de estágio de equilíbrio, né? Então, é uma mesma estratégia, mesma estratégia, mesma estratégia, mesma estratégia, mas depois que uma estabilidade se instala, né? Vamos entender estabilidade como sendo um mercado um ambiente ali de concorrência em que ele não se altera mais, vamos dizer assim, obviamente utópico isso, né? Mas em teoria a gente precisa levar em conta essa possibilidade. Quando isso acontece, a estratégia deverá ser modificada e aí ela não poderá ser mais pura. A estratégia mista, ela vai ser utilizada quando não existir exatamente esse estágio de equilíbrio, ou ele não puder ser atingido, tá? E aí os jogadores vão ter que adotar o que se chama de estratégias mistas, tá? Que aí vão ser estratégias dinâmicas. Outra forma é o acesso à informação, que poderá ser perfeito ou imperfeito. O acesso perfeito ele ocorrerá quando o jogador, né, ou os jogadores saberão ou sabem o que aconteceu no passado e o que poderá acontecer no futuro, né? Isso é praticamente impossível, né? Mas em teoria é possível. Para ter acesso à informação perfeita, muitas vezes será preciso que se pague por ela, né? A informação não é barata, não é de graça, né? Nada de graça, né? No ambiente competitivo. Esse acesso poderá ser imperfeito também. Ele é bem intuitivo, né? Esse conceito da imperfeição, no caso do acesso à informação, mas representa isso aqui. Nem sempre será possível saber o que aconteceu, mesmo que já tenha ficado no passado. Às vezes a gente não tem informação, não consegue ter os documentos e tal, e coisas do tipo assim, ter uma análise de um mercado, por exemplo, a tempo de se tomar uma determinada decisão, por exemplo, tá? Ou seja, por falta de recursos ou por impossibilidade de conhecer o cenário futuro, né? O passado vai impactar no meu conhecimento de futuro, né? E isso aí, quando ocorre, a gente diz que o acesso à informação, ele acontece de forma imperfeita. Abordagem, outra classificação. Ela poderá ser cooperativa ou não cooperativa. Cooperativa quando os jogadores poderão construir uma estratégia que vai beneficiar a todos os envolvidos, né? Isso está mais vinculado realmente a ambientes de cooperativas, né? E não ambientes corporativos, né? Eu acho que esse conceito não cabe pouco, né? Em ambientes corporativos.
vai ser considerada não cooperativa quando as estratégias serão formuladas de acordo com o ponto de vista de um único jogador ou de um subconjunto deles. Ou seja, uma parte deles. A classificação quanto à sequência das decisões. Elas poderão ser tomadas de forma simultânea ou de forma sequencial. Tá? Os jogadores poderão escolher a estratégia de forma simultaneamente, né? Ou seja, tomar muitas decisões ao mesmo tempo, né? O que é bem comum, né? O mundo é dinâmico, é extremamente dinâmico e cada vez mais dinâmico. Então, as tomadas de decisão elas são feitas muito de forma simultânea, né? Ou elas poderão ser feitas de formas sequenciais, mas ainda também se aplica isso, né? Até por conta do planejamento estratégico, né, que se constrói nos ambientes corporativos, né? E essas decisões sequenciais ocorrerão quando cada jogador, né, ou parte deles, aguardar a sua vez de jogar, né? Ou seja, de agir. Existe um conceito, então é isso aqui, tudo que a gente viu foram os conceitos e fundamentos, tá? Da análise de decisão, que a gente avaliou aí as classificações de formas, tá bom? A gente vai entrar aqui agora num conceito que é muito utilizado para poder modelar os dados a partir dessa modelagem, que é o conceito de matriz de recompensa. Tá? Matriz de recompensa justamente são os pagamentos, os retornos ou as compensações necessárias para a dinâmica e realização de um jogo, né? Ou de construção de um cenário competitivo. Elas têm, de certa forma, um limitador, tá? Em termos de estruturação dos dados. Né? Quando a gente tem um ambiente com mais de 2 jogadores, a gente não consegue colocá-los todos na mesma matriz, pelo menos de forma visível. Né? Até 3 ali a gente consegue, né? Dando uma arrumada aqui nessa tabela que está aí visível para vocês. Tá? Mas quando a gente tem 4 ou mais, isso fica bem difícil de estruturar numa forma tabular. Tá? Mas o que basicamente essa tabela vem ajudar na modelagem da teoria dos jogos? Ela permite com que a gente enxergue justamente esses valores ou pesos, né, que são atribuídos nas estratégias da tomada de decisão nos ambientes de competição. Tá? Então, vamos supor aqui o exemplo que eu trago, que está no slide. Tem aqui as estratégias de um determinado jogador, que eu estou chamando de L, e aí onde eu tenho nas linhas aqui as estratégias que ele poderá utilizar nesse jogo que ele está ali concorrendo, né, que ele está realizando com o seu concorrente, seu adversário, que é então a estratégia L1, L2, L3 até uma LI. Tá? E aqui também temos nas colunas as estratégias de um outro jogador, né, que estou chamando de C. Aí tem lá nas colunas C1, C2 até o CJ, as estratégias que vão ser tomadas por ele. E aqui dentro, no corpo dessa tabela, a gente vai ter valores numéricos. Tá? Se vocês olharem o livro-texto de vocês, né, o nosso livro-texto, vocês vão ter exemplos lá com números. Tá? E esses números vão representar justamente as perdas e os ganhos em que cada tomada de decisão vai acarretar. Tá? Ou seja, será a consequência. Olha só aqui o exemplo. Né? Essa matriz aqui, 4.2, deixa eu ver, tem até uma descrição aqui, que eu estou com o livro aberto, só um pouquinho. Então, olha aqui, temos essa matriz de recompensas também determinada para 2 jogadores, tá? Então, temos um ambiente aqui de competição com 2 jogadores. Então, vamos ter as estratégias de um jogador, que eu estou chamando de B, que está aqui, a B1 e a B2. Então, ele tem 2 estratégias apenas. E temos as estratégias de um jogador que a gente chama de A, e ele tem 3 estratégias.
E aqui internamente dessa tabela, né, que eu extraí do livro-texto, temos os valores numéricos. O que eles vão representar? Eles vão representar, como eu disse, as recompensas, tá? O que o autor do nosso livro-texto diz que essa matriz se trata de um jogo, né, obviamente, onde o A já disse, tem 3 estratégias, o B tem 2, ou seja, elas podem ser diferentes, não é porque um tem 3 estratégias, o outro também terá que ter 3, não é bem assim, tá? Caso o jogador B adote a estratégia B1, então vamos olhar aqui para B1, e o jogador A escolha a estratégia A1, então o cruzamento aqui do cenário vai ser esse, B1 com A1, então temos aqui um valor 4, tá? Esse 4 vai indicar, lembra que na tabela anterior eu apresentei um par ordenado, L seria, né, aqui era para ser, cadê a caneta? Aqui era para ser assim, ó, L1, C1, concorda? Aqui era para ser L1, C1, um par ordenado de valores. Mas é possível, em alguns casos, escrever um único valor, onde esse valor vai ser atribuído tanto para a linha quanto para a coluna. Obviamente que aí ele vai representar o seguinte: se algum dos dois, o A ou o B, vencer, ele ganha essa quantidade. E aí vamos entender essa quantidade como sendo a recompensa. Seja pagamento, seja retorno, seja compensação, ou seja um outro tipo de recompensa. Tá? Isso indica o que? Se o B ganhar, por exemplo, né, o A perde. Né? O A perde, ou seja, ele que vai ficar com uma perda nessa mesma quantidade. Tá bom? E aí é que entra aquele conceito de soma zero. Deixa eu apagar aqui, só para não ficar. Se o B ganhou 4 pontos, né, de recompensa e o A perdeu 4, né, então aqui vai ser, na linha, vai ser 4 e na coluna vai ser menos 4. O negativo é para representar a perda, tá? E aí, se a gente somar 4 com menos 4, isso vai ser 0, né? Que aí entra lá o tal do conceito da soma zero. Um conceito muito importante que está relacionado exatamente com aquele ponto de equilíbrio, né, que eu citei já quando eu falei das classificações das formas dessa modelagem, né, é o tal do ponto de Sella. Tá? O ponto de Sella, inclusive, para quem já fez as disciplinas de cálculo, né, já deve ter ouvido falar. Que no caso que é todos vocês, né? Esse ponto de Sella, exatamente, ele é um ponto que não é nem de máximo nem de mínimo. Lembra lá do cálculo? É um ponto que é um ponto de mudança, né? Então, é um ponto de estabilidade. Por isso que ele está associado com o conceito de equilíbrio. Tá? E é exatamente aquele mesmo conceito lá do cálculo. Tá? Conceito de equilíbrio. Esse ponto ele é atingido quando o cenário deixa de ser dinâmico. E quando que isso ocorre na prática? Quase nunca, né? Eu, sinceramente, nunca vi. Mas, enfim, em tese, né? Ou seja, em teoria, a gente precisa levar em conta isso, né? Que a possibilidade desse equilíbrio ocorrer, né? Ele poderá ocorrer de forma dinâmica ou instantânea, vamos dizer assim. Então, em tese, ele pode acontecer, né? E quando ele ocorre, é preciso fazer uma avaliação da alternativa mais favorável para os jogadores. Que jogadores? Todos os envolvidos. Tá? Então, quando uma estabilidade no mercado acontecer, né? Lembra lá todo dia, quando você, na Bolsa de Valores, para acompanhar, né, o dólar, ou coisa do tipo assim,
os envolvidos, os profissionais ali envolvidos estão sempre esperando, acompanhando o desenvolvimento do valor da moeda, né? E aí quase que nunca ocorre estabilidade ali, né? É um ambiente totalmente de instabilidade e de incerteza, tá? Mas em outros ambientes isso é um pouco menos rigoroso, né? Ou menos intenso, vou dizer assim, né? Em alguns mercados a dinâmica ela é mais lenta, ela ocorre de maneira mais espaçada. Então, nesses ambientes menos dinâmicos, talvez seja possível enxergar esse ponto de equilíbrio, esse ponto de cela, nos ambientes de incerteza para se aplicar esse conceito, tá? E aí, obviamente, quando ocorre esse equilíbrio, quer dizer que é um bom momento de tomada de decisão, tá? Então, é por isso que nesse momento em que é preciso fazer essa avaliação da alternativa mais favorável para cada jogador, né? Vamos entender como cada jogador, cada empresa, né? Vamos pensar assim. Existem alguns critérios, é claro que o nosso material ele não esgota isso, ou seja, ele apresenta 2 especificamente, mas existem muito mais critérios ou versões da modelagem associada com essa teoria, tá? E um deles é o que se conhece por minimax, tá? O que isso quer dizer? Vamos falar dele agora. Bem, são as estratégias puras e também o uso do conceito de soma zero, tá? Que inclusive é o exemplo que eu mostrei lá naquela tabela, que eu extraí do livro texto, tá? Bem, selecionam-se os maiores valores, tá? Possíveis, né? Para cada execução do jogo, tá? Seleciona-se o resultado possível máximo ali, né? Dentre as combinações, e depois vai se escolher o menor deles, né? Como o possível resultado. E aí, para que isso? Para poder se enxergar o pior dos melhores resultados, tá? É isso, o pior dos melhores, né? Por isso que primeiro se escolhe os máximos e dentre os máximos escolhe-se o mínimo dos máximos, tá? Então a intenção aí é enxergar qual é o pior resultado dentre os melhores, tá? Então é nesse sentido, falando grosseiramente, é que funciona o critério chamado minimax. Tá bom? E aí precisa de dados, né? Precisa de informações, de análises, e aí juntar tudo isso numa tabela de dados, como essas que eu apresentei, obviamente, essas aqui trazidas na aula e no nosso material didático são muito simplórias em relação ao mercado real, né? Mas que ajudam a dar uma ideia de do uso dessa metodologia. E existe um outro também critério, que é o chamado maximin, tá? Então, é outro tipo de análise de cenários, tá? Então, agora vai se selecionar o mínimo dos possíveis resultados das combinações de realizações dos jogos. Então, pega-se o mínimo, ou seja, os piores, e dentre os piores, seleciona-se o melhor, o maior valor, ou seja, o melhor resultado possível. Então, é um outro tipo de análise de cenário. É o que eles chamam de estratégias puras e também de soma zero, né? Ou seja, parte de uma visão pessimista, porque se escolhe os piores resultados possíveis, né? E aí pretende-se extrair o máximo dentre esses mínimos ou dentre esses piores. Ou seja, vamos ver como a gente pode se dar mal, né? Se dar mal no empreendedorismo, por exemplo, né? Mas que eu não saia tão do prejuízo assim. Vou exemplificar desta maneira.
Bem, entre as alternativas, escolhe-se, né, como eu já falei, o pior resultado, né? Os piores, na realidade, né? Que a gente tem que sempre considerar mais de uma possibilidade. E aí, dentre essas, escolheremos aquela menos ruim. Então, são essas duas possibilidades. Existem outras, tá? Existem outras. Inclusive, esse autor aqui, ó, o Moreira, ele é um autor de um livro de pesquisa operacional que é bem interessante, assim, de se ler. É muito didático, é básico, tá? É básico. É uma introdução à pesquisa operacional. Mas ele é bem mais amplo do que o nosso livro-texto. Porque o nosso livro, basicamente, ele é uma apostila, né? Vamos então agora falar das extensões. Eu já estou falando disso desde o início, né? Não tô mais, eu não, nunca, em nenhum momento eu me prendi a jogos com 2 jogadores apenas. Eu sempre disse, ó, 2 ou mais, né? O real sempre é mais que 2, né? Mas as extensões, exatamente isso que eu já falei. São jogos, né? Ou seja, ambientes competitivos com 3 ou mais jogadores. Olha só, para você ter uma ideia de tudo isso que eu estou falando, né, tem uma matemática ferrada aí por detrás, né? E, em geral, as empresas fazem uso de softwares, né? De softwares para fazer análise de cenário, né? Então, são justamente esses softwares que possuem implementadas essas teorias, como a teoria dos jogos, tá? São ambientes de soma não zero também, então saiu do soma zero só. O soma zero porque, assim, o que eu ganho, você perde, né? Então, é meio que simplificar demais a situação, né? Agora, é soma não zero. Então, o que eu vou ganhar não necessariamente é o que você vai perder. Então, você, eu digo o concorrente, né? Eu, como um jogador e um outro jogador, vai ter um desbalanceamento. Então, o que vai acontecer, vai acarretar nesse conceito que a gente chama de soma não zero. Tá? Ou seja, a soma das recompensas não será mais igual a zero. É possível ocorrer em jogos infinitos, né? O que isso quer dizer? Que é um mercado que existe por muito tempo, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente considerar, já existe, uma empresa, vamos dizer, uma empresa de tradição, tem mais de 100 anos. 100 anos é muito tempo, né? Por uma empresa existir, por exemplo. Então, a gente pode até levar, né, no limite, considerando como jogos infinitos. Aí existem algumas teorias, tá? Que aí precisaria de ler e trazer, não vou me detalhar aqui, né? É o que chama de dilema do prisioneiro, o equilíbrio de Nash, né? São teorias associadas aí com a teoria dos jogos, que vocês encontram muito facilmente na internet, ou mesmo em livros. Existem aí nos livros, tanto didáticos, quanto livros de leitura não didática, que falam justamente dessas teorias que foram produzidas e que compõem a teoria dos jogos. Obviamente que não poderia deixar de passar, né? Essa modelagem, ela também pode ser aplicada com programação linear, tá? E aí, vamos utilizar os conceitos já apresentados de matriz de recompensas, jogo de soma zero sem ponto de sela, então vai ser um cenário possível. Vamos poder considerar o jogo como instável, ou seja, não há estabilidade, por isso que não existe ponto de sela, né? Não é possível chegar a uma solução por meio de uma estratégia pura, e aí a programação linear em ambientes com esses aspectos é uma modelagem apropriada. Tá? No livro-texto nosso, tem, assim, de forma muito rapidinha, numa única página, ele tem um exemplo de um modelo de programação linear. Tá? Eu nem trouxe aqui também nos slides, mas vocês podem ver lá na página 178 do livro-texto, um modelo, tá? Um modelo só que ele apresenta de exemplo. E aplicações, né? Concorrência entre empresas, que eu já venho falando desde o início, a diplomacia internacional que está
cada vez mais em voga, né, vou dizer assim, né, somente agora em tempos de pandemia, né, vamos por a relação do atual governo com a China, que está dificultando a compra de insumos ou coisas do tipo assim, né, conflitos diversos também, né, que poderão ser identificados, né, e aí isso deve ser levado em conta no momento que se faz análise de cenários competitivos, como os que eu estou trazendo aqui. Por exemplo, aqui, jogos de somas no zero, né? O que isso representa? São estratégias que ele chama de veiculações de propaganda de empresas, né? E aí pensando no ambiente empresarial, né? E aí essas empresas concorrentes, elas poderão atingir, né? O que ele chama aqui de afetar, tanto a fatia de mercado que se deseja, né? Que aí tá até envolvido com o conceito da persona, né? Quem é meu público-alvo? São pessoas com tais e tais e tais aspectos, características, né? Mas também poderão atender algo além disso, né? O que ele chama o mercado extra, né? E isso vai justamente trazer a caracterização do ambiente, né? Ou da forma de uma não zero. Tá? Então, na realidade, é isso, tá? Grosso modo falando, e bem brevemente, é isso que representa jogos em que isso ocorre. Jogos cooperativos, aí já estou voltando um pouquinho também lá nas formas, né? Que eu comecei, foi o que eu comecei falando no início. São jogos que levam a acordos entre competidores. Então, vamos supor, cria-se um acordo entre empresas que trabalham com o mesmo nicho, né? Como a participação em concorrências, licitações, originando consórcios, que vão disputar lotes que oferecerão maior recompensa. E aí, um exemplo, eu trago aqui os acordos coletivos realizados entre os sindicatos. E é isso, gente. Não tem muita coisa para trazer, até porque a sessão é bem curtinha também, tá? Leiam, por favor, se não leram, já é para ter lido, hein? Eu sempre falo, leiam, no final da aula, leiam a sessão que vem, leiam, tá? Para ler. Mas, bem, recapitulando o que a gente viu aqui. Isso aqui é bem legal, viu? Eu acho que o nosso livro-texto, como ele tem que abordar outras modelagens, ele não se expande muito sobre isso. Mas onde vocês poderão encontrar mais detalhado esse assunto são em livros de administração, tá? Em livros de gestão, tá? Das ciências gerenciais, livros de tomada de decisão, coisas do tipo assim que vocês vão achar bastante, né? Isso, métodos quantitativos aplicados à administração. Vocês vão achar bastante isso aqui mais desenvolvido, e aí vai mostrar um pouco mais da matemática existente aí por detrás, que é uma matemática não trivial, tá? Bem, falei sobre os conceitos, né, associados com a teoria dos jogos, falei sobre a classificação por formas, né, e aí trouxe aí várias existentes, existem outras, tá, mas as que eu apresentei são as descritas pelo nosso material. Falei do conceito de matriz de recompensas de forma bem rapidamente. Falei das extensões possíveis, né, o que isso acarreta. Falei um pouco do método de resolução do minimax e o maximin, né, que são duas possibilidades de análise de cenários de teoria de jogos. Falei para vocês que é possível fazer uso de programação linear, né, que é a modelagem matemática, que a pesquisa operacional tem, né, é uma das mais utilizadas, e que, para ser utilizada, ela precisava atender a alguns critérios que eu listei ali anteriormente. E também mostrei algumas aplicações de forma bem rápida, né, de forma bem rapidamente.
E aí está o nosso material, né, de referência, né, o nosso livro, texto da disciplina, e o Moreira. O Moreira é um livro que eu gosto bastante, e ele, inclusive, está disponibilizado na biblioteca virtual para vocês. Então, acessem e vejam. Agora, você já poderá fazer a atividade de aprendizagem ou após aula desta sessão, né, sessão 4.1. Poderá já fazer a leitura da sessão 4.2 para nossa próxima aula, isso do livro didático. Faça a web-aula também, que é uma complementação dessa leitura, e a atividade diagnóstica, que é a atividade pré-aula, que são 3 questões de múltipla escolha, da unidade 4, sessão 2. Façam, porque é para o bem de vocês, tá ok? E é isso. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação.